Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 663 e minguando até 627 dias, 8 de outubro de 2025. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam. É importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixa de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 663, com o título Acima das Estrelas de Deus e com o subtítulo Expressão, Contradição Expressiva do Corpo Simples e do Corpo Celeste de Deus, fazendo uma mediação entre um corpo simples e entre o corpo celeste de Deus, ok? Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecede a esse e um blog que antecipe a esse, para que vocês possam ter praticidade para estar acompanhando tudo que está sendo dito dentro deste blog diário, ok? E deixo também na descrição do vídeo a abertura desse título, Acima das Estrelas de Deus, com 5 repartição, você acompanha todas as partes. É muito interessante vocês relacionar esse título, essa abertura em específico, para você entender como é que eu estou me comportando dentro deste blog diário. Isto é muito interessante, ok? Acompanha tudo, não deixa de estar fazendo esse trabalho continuado, com a descrição do vídeo, que é muito prático, ok? Eu também deixo na descrição do vídeo uma referência desse subtítulo e deixo a abertura deste subtítulo, ok? Contradição expressiva do corpo simples e do corpo celeste. E por fim, eu coloco a leitura corrida de tudo que fora ditas nos 4 últimos blogs. Eu faço a expressão livre, né, de um blog, né, entre os 4 últimos blogs eu faço a expressão livre entre eles, aí depois por fim eu faço a leitura de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. A expressão livre eu faço a leitura e venho com uma expressão buscando aquilo que já tenha dentro da sociedade, junto com a formação de Cristo, que nesse título em específico eu estou tomando diretamente eh, o corpo celeste, fazendo essa relação do corpo celeste junto ao corpo simples, de entendimento simples, certo? Algumas partes é uma contradição que eu gerei dentro dos contextos, diante desse título todo, acima das estrelas de Deus, eu fui gerando a contradição e eu vou trazendo isso na vossas consciência para que vocês também fiquem cientes. Às vezes é contradição, às vezes não é, vai depender da forma em que vocês está eh, tendo essa ideia perceptível sobre aquilo que está sendo dito, ok? Essas expressões negadas, ela deixa as nossas consciências flexionadas. Isso é muito interessante quando a gente trabalha ela dessa forma, e aí vocês faz a sua análise, né, as suas conclusões, entendendo que não é nada que você possa ser certo e nem é nada que possa ser errado. É uma ideia para que nós possamos ter ciência em tudo que está, né, relacionando dentro deste blog diário. Lembrando que este blog diário, ele tem as suas expressões independentes, não tenta relacionar estes blogs diários sobre aquilo que tenha dentro da sociedade, vocês não vai conseguir fazer nenhuma relação sobre uma coisa e outra, a não ser que vocês tenham uma percepção espiritual
Então vocês vai entender muita outras ideologia que já tenha dentro da sociedade, fazendo uma simulação junto com esse blog diário, mas lembrando que tudo é uma espiritualidade, espiritualidade é uma ideologia, a ideologia ela serve para a unificação do corpo e para flexionar os corpos que são, que não têm a ciência da espiritualidade. Então, essa é a postura para trazer ciência e unificação para todos, ok? Entenda isso, leva isso nas suas consciência para que você não seja mais essa vítima social. Relaciona isso com carinho, com respeito, para que isso possa dar certo, ok? Entenda que é uma relação entre uma coisa e outra. Se você tiver ciência como funciona esse procedimento, entendendo que a Bíblia significativa, ela é própria e uma formação de Cristo, veio de uma forma ideológica, usando toda essa ideia, né, dos fenômenos da natureza, né, lua, sol, né, fauna, flora, numerologia, tudo isso está incluído na nossa Bíblia significativa, anatomia, geografia e gastronomia, tudo aquilo fazendo uma referência com a palavra, junto àquilo que nós alimentamos de expressões que esteja dentro da sociedade. Entenda que tudo é um mundo paralelo para que a gente possamos ter consciência de como a gente possa relacionar. Hoje eu estava bem pensando nisso, sabe. Eu amo muito dessa forma que Deus faz, eu amo muito. Deus não poderia ter feito nada diferente disso que ele está fazendo. Por quê? Olha, a ideologia ela unifica e deixa as pessoas friccionadas. Imagina se Deus tivesse determinado com a sua força coisas para a humanidade, imagina, ia ser muito ruim, sabe? Manipulação de Deus, não tem manipulação. Com a ideologia não tem manipulação. A manipulação, ela só manifesta naquele corpo que sente uma necessidade de algo e relaciona isso mal a outra pessoa. Nada que vai para os exteriores de corpo é considerado uma manipulação, certo? As pessoas me entendem muito bem o que é certo e o que é errado. Elas se manipulam a fim de a fim de ter vantagem sobre outras pessoas, acima da sociedade ou de outras pessoas, entende? E quando ela está relacionando uma coisa equivocada, elas sabem que é errado, sabe? Então, entenda, não tem manipulação, certo? A ideologia veio, mas, aí da mesma forma ela deixa nós flexionados. Você vê que não tem interferência direta no corpo emocional das pessoas, aí vai pega aí, ó, pega aí você vê, ó, sol, lua, né, essas coisas que estão relacionadas na Bíblia significativo tem alguma coisa a ver com pessoas? Não tem, corpo emocional não tem nada a ver. Isso demonstra que tudo é uma forma de unificação e de flexibilidade, só isso. Muito bom a forma que Deus faz, ok? Entenda isso. Vamos fazer a leitura deste contexto e vamos fazer a expressão livre, né? Fazendo a mediação entre um corpo simples e o corpo celeste de Deus, fazendo essa mediação com a expressão livre, ok? Entendendo que nesse período eu estou puxando muito sobre, de novo, né, voltando ao relacionamento social com mais intensidade, porque é bem isso, muitas das vezes, quando a gente começa a relacionar os astros de Deus, por exemplo, comecei a relacionar o Sol e a Lua, aí você vai fazer aquela comparação de um corpo simples, aí entra direto no relacionamento social. Então, nós, nesses períodos nos 5, 6 blogs para cá, eu estou explorando mais o relacionamento. eh, o relacionamento social, porque nós precisamos de fazer uma mediação sobre uma coisa e outra. Teria dito sobre os astros, a lua e o sol, vou dizer mais na frente, mas aí vocês entendem os proceder, certo? Quando a gente coloca o pé no chão, a gente começa a nos dar conscientização naquilo que possa ser um relacionamento bom, um relacionamento social, e o blog diário ele vem trazendo essas formas de nos conscientizar sobre uma coisa e outra, ok? Vamos então para a leitura. Depois que conhecemos que a polaridade interior explica a minha palavra e a minha palavra explica a minha vida, sendo esta vida é o espaço contido dentro da matéria e que se
auxilia a temperatura do meu corpo emocional, sendo frio demais é ruim. Isto não me dá um objetivo nenhum. E quando for quente demais, eu terei muitos objetivos. Esses objetivos excessivos podem comprometer o meu estado natural de me realizar sobre uma coisa e outra dentro da sociedade. A nudez explica uma intimidade com o meu ser e que me faz sentir frio, explicando a minha palavra e a minha vida, sendo o ideal é não ser frio e nem quente, para que o meu corpo seja perceptivo e justificativo por uma consciência perceptível e explicando quem eu sou, um corpo simples de entendimento simples. Evidente que minha sociedade não compreenda isto a quem eu sou e que nesta causa vomitarei estas minhas palavras para que a minha voz enriquece, para que a minha voz para que vós outro enriquece e compre veste branqueada e provada do fogo, para que não apareçam as vossas vergonhas. Quem tem ouvido, ouça estas minhas palavras, quem tem olhos, veja esta minha veste. Es- Esta veste explica uma forma perceptiva e vocativa. Esta vocação pode explicar três relações. Primeira relação explica a forma em que eu vou me realizar dando forma a este meu corpo emocional, ou seja, minha palavra, minha vida. Segunda forma explica a forma em que eu vou relacionar isto para um corpo ou para o tempo relativo deste corpo, sendo isto o mediador entre um corpo e outro para o tempo relativo deste corpo. A terceira forma vai explicar o ouro provado do fogo, isto dá o conhecimento e, e, e o conhecimento te dá a paz e a glorificação de um corpo comum e representando cada veste e que esteja sendo gloriado com o fogo, e sendo o fogo é o Cristo, o juiz de Deus, e que desce do céu com o corpo glorificado, sendo a união deste é um processo e que nesta causa tem a complexidade de tem a sua complexidade de compreensão por causa da unificação deste reino, né? Vamos lá por parte, vamos pegar lá por cima para que a gente faça uma relação bem produtiva para que a gente possa entender tudo que está sendo dito, ok? Quem às vezes estudou muito a Bíblia significativa vai entender muita coisa desta Bíblia significativa, ok? Através desse blog diário, entendendo que este blog diário eles têm as suas expressões independentes. Se você estiver, né, fazendo relação sobre a Bíblia significativa, é provável que você compreenda a Bíblia todinha e como é que ela, da mesma forma que eu expliquei para vocês no início deste blog diário, como é que é o comportamento para aplicar tudo isso. Se você tiver essa percepção que tudo é uma ideologia para a flexibilidade, para a unificação, vocês vão compreender tudo que está sendo dito sem problema nenhum, certo? Mas para isso vocês têm que se permitir, vocês têm que deixar as suas consciências leves, sabe? Sem crise, sem nada. Faça isso e deixa de ser essa vítima social. Vamos lá para a expressão livre. Vamos ler parte deste contexto e vamos fazer a expressão livre sobre ele. Depois que conhecemos que a polaridade interior explica a minha palavra, a minha vida, e a minha depois que conhecemos que a polaridade interior explica minha palavra e a minha palavra explica a minha vida, sendo esta vida é o espaço contido dentro da matéria e que auxilia a temperatura do meu corpo emocional, sendo frio demais é ruim, isso não me dá objetivo nenhum. É isso que está dizendo o contexto. Bom, eu embaracei para me relacionar a isso, mas o que que acontece? Eu ia dizer, quando eu embaracei, eu ia dizer o seguinte: se vocês não acompanharam o blog anterior, acompanhem.
É muito interessante. Lá nós falamos do blog que antecede esse, nós falamos das polaridades. É o primeiro vídeo aqui da descrição, certo? Vocês podem acessar pelo link diretamente e fazer esse trabalho continuado, né? O primeiro link da descrição você acessa, você dá, você vai pelo blog, você volta ao blog anterior, que lá nós falamos das polaridades, a forma em que eles se comportam, né, sobre uma coisa e outra. Aqui já vai falando de uma parte dessas polaridades, que é uma parte lá falava, né, dessa nossa consciência interior e da nossa consciência exterior. Lá eu usei uma outra expressão, né, uma outro tipo de expressão. Eu sempre vou modificando as expressões para ganhar compreensão sobre tudo que está sendo dito, ok? Entenda isso, relaciona. Se vocês viram o blog anterior, vocês não terão dificuldade, ok? Vamos lá para a expressão livre e não deixe de acompanhar o blog anterior, que é o blog de 652. Depois que conhecemos que a polaridade interior explica a minha palavra e a minha palavra explica a minha vida, sendo esta vida é o espaço contido dentro da matéria e que auxilia a temperatura do meu corpo emocional, sendo frio demais é ruim, isto não me dá objetivo. Veja que todas as energias que pertencem a mim, ela está contida dentro de mim. Toda a minha percepção que esteja dentro de mim, ela está dentro de mim. Se eu tenho algo dentro de mim, eu tenho que manipular isso, eu tenho poder sobre isso, e isso me dá muita outras possibilidades e me deixa ilimitado de diversidade, de possibilidade de realização com esse meu corpo emocional, esse meu corpo único, de entendimento único, ele só pode ser realizado uma vez. Mas a forma que eu consiga manipular essa minha energia dentro de mim, eu consigo, me realizar com variedade de formas, com variedade de coisas a quem eu quero me realizar. Eu não fico, limitado. Se eu, por exemplo, eu focar na matéria, eu fico limitado, então minha consciência fica preso e esse espaço que está dentro de mim vai começar a manipular essa energia de uma forma equivocada, sem razão, vai buscar demais, sabe, sentir esse seu corpo demais e vai querer toda hora, né, controlar a sociedade porque você está se sentindo mal ou porque você está se sentindo bem. Ah, isso é muito ruim, isso deixa você muito limitado, certo? A forma de você manipular é forma de conscientização daquilo que é seu direito e não aquilo que é direito do outro. Aquilo que é direito do outro, quando você interferir nisso, você vai começar a se limitar o seu corpo emocional. Se limitando o seu corpo emocional, a sua consciência, que poderia ter variedade de possibilidade de realização, ela vai ficar contido dentro dessa matéria, certo? Vai ficar dentro dessa matéria. O que que é que prende a nossa consciência, o nosso interior? São os erros, são as dificuldades, a forma equivocada que prende, outras pessoas, que prende essa consciência a nos realizar com variedade de coisas. À medida da forma que eu relaciono o meu irmão mal, o meu pai mal, a minha mãe mal, eu vou ficando preso. Você pode olhar aí dentro da sociedade, nada que você faz que prejudica outras pessoas, que prejudica a sociedade, deixa você livre. Você fica muito limitado quando você faça alguma coisa errada dentro da sociedade. E como é que você se limita sobre uma coisa que é só sua? Por exemplo, você se droga, você se torna dependente demais de uma pessoa, né? E aí você vai relacionar aqueles problemas já às pessoas. Você não vai relacionar para ela uma consciência, uma razão. Você já vai relacionar diretamente à pessoa um problema, aquilo que você entendeu que é certo para você, porque você está se sentindo esse seu corpo emocional. Isso vai te gerando problema e muita complexidade, ok? Estou lembrando que hoje eu vi nas mídias sociais, né, uma pessoa falando: "Eu vou provar que nós não temos liberdade e que tudo é uma ilusão". Ele diz com essas palavras, até bem colocado, né, tem que respeitar, mas o que que acontece? Quando a gente entende que nós temos liberdade a partir daquilo que nós somos perceptivo para a nossa consciência interior, a partir do momento que nós somos
perceptível para nós mesmos e a gente conseguimos manipular isso de uma forma justa, então nós conseguimos a nossa liberdade. Então a liberdade ela existe. Só não posso achar que a minha liberdade é relacionar mal o meu irmão, relacionar mal o meu pai, minha mãe, e isso não é liberdade. Eu já tenho dito que isso vai nos prender às nossas consciências, ok? Sendo esta vida é um espaço contido dentro da matéria que auxilia a temperatura. A temperatura são aquilo que você pode entender de justo, de coisas naturais, coisas relativas. Você vai conversar com uma pessoa, você diz para ela, ela pergunta a você uma coisa, você diz sim e não, naturalmente, sem drama, sem nada, sabe? Eu vejo muitas pessoas hoje que faz drama com tudo. Às vezes você vai falar uma coisa normal, tranquilo, mas a pessoa está sentindo muito o seu corpo, sabe? Está muito materializado, não tem consciência de nada, então ela começa a dizer uma coisa e outra, você me ofendeu, você não pode falar assim comigo e tal. Você entende o tanto que é complexo isso quando você vai relacionar uma pessoa que esteja materializado, com a sua consciência materializado, em crise, ela vai ficar muito, não me toque, essas pessoas, muito sentida emocionalmente, muito sentida emocionalmente, sem razão. O que que eu quero dizer? Muitas das vezes as pessoas que têm um sentimento muito sentimentalista, muito emotivo emocionalmente, elas não dão certo com a pessoa que tem uma consciência e que tem uma razão sobre aquilo que é justificar a sua próprios direitos, seu próprio direito, a sua própria razão. Porque enquanto essa emotivo emocionalmente vai querer só ganhar, esse daqui vai querer justificar aquilo que ele está relacionando. E essa pessoa que às vezes ela está sentindo muito seu corpo emocionalmente, ela vai provocar um desequilíbrio com essa que quer a razão, né? Então ela vai pensar que o direito do outro é o direito dela, que o direito dela é o direito do outro, e vai ficar, ninguém vai entender o espaço de ninguém, e vai gerar muita complexidade dentro de uma coisa e outra, e não vai dar certo, ok? E quando for eu relacionei aqui também, isto não me dá objetivo. O ideal de ser frio, aqui que está dito no contexto, ele não me dá objetivo nenhum. É a mesma coisa de eu não importo com as pessoas, não tem aquela razão, não tem objetivo de evoluir, levar uma consciência para a sociedade, eu não me importo com essa sociedade, eu só me importo com aquilo que é a minha razão, aquilo que é meu, ou seja, eu não faço trabalho social, eu critico as pessoas que têm trabalho social, ou seja, frio demais, você vive a sua vida, você não esquenta, você não unifica ninguém, você não está na comunidade religiosa, você está vivendo a sua vida sem objetivo, nem para você, nem para a sociedade, você não participa, você não interage com nada, você está neutro, você é aquela pessoa que não está se envolvendo com nada. Então, isso é frio demais, certo? Frio demais não é bom. Você tem que ter pessoas, você tem que relacionar pessoas, você tem que ser perceptivo, você tem que fazer experiência com alguma coisa e outro para você desenvolver essa sua consciência, para que você dê liberdade, para que você possa ter ciência em tudo que possa ouvir da sociedade, para entender a sociedade da forma que ela está movendo, porque senão você vai ficar sempre uma vítima, certo? Quando você é frio demais, você sempre vai ficar como vítima da sociedade. Entenda isso, ok? E tem gente que, né, bom, vamos continuar com o texto. E quando for quente demais, eu terei muitos objetivos. Aí, quando for quente demais, eu terei muitos objetivos. É isso que eu ia ter dito antes. Quando você tem muitos objetivos, você já não sabe relacionar isso, você vai começar a falar dos políticos, vai começar a falar do seu irmão, vai começar a falar do seu pai, vai começar a falar das suas congregações religiosas, onde você vai. Tudo para você vai ser tudo errado. Aí só você é o perfeitão, porque você tem os seus objetivos pessoais. Não é o objetivo de você estar esquentando a sociedade, você está unificando a sociedade, você está fazendo um com a sociedade, é você estar oposto dessa sociedade emocionalmente. Existe aquela outra ideia de você ser quente, você ficar trabalhando dentro da sociedade social, você ter um calor humano, você entender os propósitos de Deus para a humanidade, você é interativo, você participa de tudo, você está ali presente,
você faz uma música para a pessoa, você vê que todas essas pessoas que participam, esses artistas, eles não sofrem necessidade, não sofrem nada, porque eles estão interagindo diretamente com a sociedade, eles é essa pessoas que estão unificando, fazendo um com ela. Entende isso? Existe várias possibilidades, várias qualidades de pessoas, ok? Existe aquelas inocentes que faz sempre bagunça na sociedade e faz aquela desgraça toda, e existe aquelas que faz trabalho social e que está interagindo com tudo que Deus traz para nós. Vamos dizer isso diretamente. E quando for quente demais, eu terei muitos objetivos. Estes objetivos excessivos podem comprometer o meu estado natural de me realizar sobre uma coisa e outro dentro da sociedade, ok? De uma coisa e outra dentro da sociedade. Se eu tiver excessivamente muito destemperado, muito, agredindo mais as pessoas com a minha expressão, porque eu estou no plano evolutivo, porque eu sou rei, porque eu sou profeta, eu sou aquilo, eu vou começar a exagerar demais com a sociedade, então isso vai ficar improdutivo de uma certa forma, certo? Então isso vai ficar desequilibrado. Vocês fazem a percepção, né, às vezes você vê o que que é razão, o que que é justifica, para que essa sua consciência não fica presa e para que você ganhe várias possibilidades para você relacionar isso né, no exteriores de corpos. Entenda isso. A nudez explica uma intimidade com o meu ser e que me faz sentir frio. Né? A nudez, eu estou limpo de cumplicidade, eu não estou interagindo com a sociedade, né? Não estou frequentando uma comunidade religiosa, eu estou buscando somente aqueles meus interesses, certo? Eu sou frio demais, eu não participo de nada e tal. Então, a nudez ela explica quando você é nu, né, e também existe, né, várias outras possibilidades, eu estou só explicando uma delas, ok? Então a nudez ela explica que você está limpo de tudo, né, que você está limpo de ideologia, você está limpo, você está vivendo a sua natureza e tal, que no tempo de Guerra Fria ela provoca um desequilíbrio, não é muito bom, se você não tiver ativo, se você não for participativo, não é muito bom, ok? A naturalidade hoje na sociedade não existe nada que você possa dizer: "Olha, isso é natural", tudo que eles vêm falar com vocês sobre códigos, Bíblia significativa, né, o asteroide está chegando à Terra, né, é uma nave, não é uma nave, é um cometa, não é um cometa. Então tudo isso vem dizendo a você sobre códigos, código, a Bíblia significativa é código. Se vocês né, interagir com isso na espiritualidade, ter uma percepção, ter uma consciência, isso vai ser bom, vai te colocar você uma mediana, uma coisa justa, você pode ser participativo, você pode ser produtivo junto com isso, fazendo um trabalho de interação e ser produtivo ao mesmo tempo, certo? Eu tenho certeza, quando você se permitir deixar de criticar e fazer mais, e se permitir mais para esse tipo de trabalho, vocês vai se realizar com Deus, ok? Entenda isso diretamente, ok? Nada aqui é o homem que faz, Deus escolheu dessa forma. É muito admirável se você tiver uma percepção de quão é grande essa forma de relacionar, quão perfeito Deus é quando Ele vem com toda essa sua grandeza, toda essa sua sabedoria, só mesmo para proteger a sua a humanidade, relacionar eles de uma forma bem correta. Essa é a forma bem correta e bem perfeita para você relacionar uma pessoa emocionalmente, para você unificar ela, para você levar um juízo a ela, para você tratar ela, para você lapidar ela, para você levar consciência para ela, para você justificar o pecado dela, para você mostrar para ela o caminho correto. Tudo isso é Deus que faz. É isso que você vai fazer. Não é que você cometeu um erro, um pecado, vamos exilar você, vamos. Não é isso. É você trabalhar sobre aquele seu erro, fazer a experiência daquilo e evoluir a sua consciência. É isso que faz de uma sociedade correta. Não é eu chegar aqui e falar assim: ah, eu sou o rei, né? Eu sou o ditador, eu vou matar todo mundo se alguém não me obedecer. Imagina um Deus desse. Mas aí a ideologia ela mostra para nós os caminhos, vai mostrando para nós os conhecimentos, vai nos libertando das nossas ilusões, aquilo que nós criamos sobre os nossos corpos emocionais, aquilo que nós acreditamos ser. Então isso vai muito perfeito, isso é grandioso. É só vocês entender isso, vocês vai ficar livres já vai ficar muito livre, liberto de tudo, ok?
Então, a nudez ela explica uma intimidade com o meu ser e que me faz sentir frio, explicando a minha palavra, a minha vida, né. Eu quero saber só da minha vida, minha palavra e tal. Eu não sou uma pessoa, boa, também não sou uma pessoa ruim, sei lá. Aí, às vezes, eu acho que eu sou bom demais, eu deixo os outros me manipular e tal, né, para não ser rejeitado pela sociedade e tal. Entenda, na Guerra Fria não tem como vocês ficar parado. Ou vocês têm a percepção que tudo é uma ideologia e uma flexibilidade para que traz os juízes para vocês, e para vocês começarem a entender essas línguas codificadas e que já tenha dentro da sociedade, ou vocês é vítima inteiro, certo? De uma hora e outra vocês vai vacilar com o seu relacionamento social e vai gerar atos consequentes sobre essas coisas. Entenda isso, certo? Por você relacionar o seu interesse. Não existe manipulação se você é dono de sua consciência. Você se permite porque você quer se permitir, porque você agiu com interesse, certo? Entenda isso. Aí você pode olhar aí essa ideia de Matrix na forma ideológica, as pessoas falam que é Matrix, que não é Matrix, não está relacionada a nenhuma pessoa, né? Manipulação de nenhuma pessoa. Está relacionado à unificação e à flexibilidade dessas pessoas. É muito interessante. Não, então, ou seja, aquilo pode ser uma estrutura boa para que a gente possamos, nos mover e fazer a experiência entre uma coisa e outra. Pode olhar aí todas as pessoas que roubam hoje, tem muitas coisas, hoje a tecnologia está muito grande. Você vê que elas voltam para a sociedade buscando a sua experiência, elas conseguem se relacionar tudo livre. Você acha mesmo se fosse num tempo bom, aonde certo, certo, errado, você ia ver tantas coisas, errada pela rua fora? Tem muitas e muitas e muitas, tudo complexo. Aí você vai dizer: "A tecnologia é evoluída, por que que elas não interviu nisso?", né. É igual às vezes eu estava fazendo uma percepção. Hoje a IA, ela tem esse processo de se alimentar de dados, né, dos internautas, de tudo que está dentro da internet, ela vai se alimentando ali dos dados, pega o Google, pega um aplicativo, então ela vai ficando muito gorda, muito saciada de informações, então ela relaciona tudo isso na mídia, dentro da internet e tal. Você já parou para pensar se mudasse o comportamento da IA? Se ela tivesse, um espaçamento, né, para cada IP? Por exemplo, se alguém invadisse o meu computador, por exemplo, essa pessoa, ela travasse o o computador dela, se o computador dela entrasse em pânico, se ela não te desse permissão, hoje o que mais tem é a pessoa invadindo o computador, colocando site dentro, mas imagina você tiver seu espaço, os seus dados todos, 100% protegido. Então se tiver 100% protegido os seus dados, e se a IA estiver com esse comportamento, ela já não vai mais facilitar a vida das pessoas, ela não vai tomar o emprego das pessoas como eles dizem por aí, que eu não acredito que toma não. A internet veio evoluindo, ela veio trabalhando, hoje nós está trabalhando, hoje trabalhamos e dentro da internet muitas pessoas acharam muito emprego, não faltou emprego, pelo contrário, multiplicaram o emprego. Eu acho que não tomam emprego, mas o que que eu quero que vocês entendam? Se já pensou se a IA, se ela tivesse um comportamento diferente, ao invés dela manipular dados, ela começasse a defender o espaçamento de cada dado, de cada pessoa, se ela começasse a se comportar dessa forma? E ela pode fazer isso, é só programar ela. Ela foi programada para fazer, uma célula de unificação entre os dados que tem dentro da internet, pode programar ela ao contrário disso, para defender o espaço dos internautas. Cada um vai defender. Então ela ia ser o próprio antivírus, ela ia ser o próprio antivírus, ela funcionando como antivírus, ninguém entra no seu espaço, ninguém vai igual eu, hoje eu estou nas mídias sociais aqui, é provável que as pessoas já tenham desbloqueado o meu computador para, né, pegar da meus vídeos, já ter antes de eu tivesse quando eu estiver gravando, é bem provável que eles já está bem interagindo com esses conteúdos, certo? Aí a gente coloca isso programado, mas é bem provável que isso aconteça, né. Entenda isso, eu vejo muitas das pessoas elas tomam, né, eu vejo muitas coisas que existe possibilidade que isso aconteça, ok? Sendo o ideal é não ser frio e nem quente.
para que o meu corpo seja perceptivo e justificativo por uma consciência perceptiva e explicando quem eu sou, um corpo simples de entendimento simples, certo? Sem nem frio nem quente. Isso vai sempre relacionar as necessidades. O ideal é você ser nem frio nem quente, você ser morno, o ideal é ser morno, certo? Mas no tempo de Guerra Fria, vocês têm que fazer a percepção, porque tudo é questão de conscientização, certo? Não existe nada que possa ser normal. Você pode trazer uma ideia equilibrada da situação, mas isso não acontece. Às vezes ele dá um pico de grande, uma explosão, depois ele vai normalizando de novo, né? Uma quentura, depois ele fazendo isso, até para ficar equilibrado as coisas, existe essas possibilidades. Entenda isso. Evidente que a minha sociedade não compreende isso. Aí você entenda, olha, quando a gente entendemos, olha, evidente que a minha sociedade não compreenda isto, a quem eu sou. Ela não compreenda você, né? Por exemplo, hoje, por exemplo, a IA tá invadindo os sistemas de todo mundo, por exemplo, está alimentando os dados. Imagina se uma sociedade tivesse os seus dados protegidos, tivesse segurança, ninguém te roubasse, ninguém matasse, ninguém fazia isso. Imagina se tivesse esses comportamentos. Mas olha o que acontece, o que diz o texto. É evidente que a minha sociedade não compreenda isto a quem eu sou, não compreenda eu, não compreenda você. E que nesta causa eu vomitarei as minhas palavras. Eu não vou ficar aqui parado, né, com a boca cheia de dente. Eu vou falar alguma coisa, qualquer coisa, sabe? Quente, frio, já não me importa mais. Eu já não tenho mais nada a perder. Vamos entender isso. É evidente que a minha sociedade não compreenda isto, quem eu sou, e que nesta causa vomitarei estas minhas palavras, para que vós outros enriqueces e compre veste branqueada e provado do fogo. Provado do fogo, nós estamos aqui chegando a entender que o fogo é o próprio Cristo de Deus, né, que vai, o Cordeiro, né, que abre, tira os selos dos livros e tal, que traz a consciência e para nós e levando nós conhecimento. Então, se nós temos o conhecimento, então as nossas vestes estão começando a branquear. Vocês têm olho para ver alguma coisa? Então vocês vai começar a ver que as nossas vestes já está começando a se branquear. Por quê? Branquear como assim? As ideologias estão indo embora, né? As coisas que foram os processos de unificação já tá se saindo. Nós temos consciência em quem nós somos, que a nossa palavra é a nossa vida. Então nós estamos começando a entrar na realidade. Vai com calma, tranquilo, tá? Porque o mundo lá fora ainda é tenebroso, mas vai com calma, tranquilo. Olha, respire, não não fique precipitado em nada, ok? Para que não apareça as vossas vergonhas, né? E evidentemente que a minha sociedade não compreenda isto a quem eu sou, e nesta causa eu vomitarei estas minhas palavras, para que vós outro enriqueces e compras vestes branqueado e provado do fogo, para que não apareça as vossas vergonhas. Quem tem ouvido, ouça estas minhas palavras. Quem tem olhos, veja estas minhas vestes, ok? Se vocês têm olho, vocês estão enxergando tudo, você está sendo participativo, vocês estão interagindo com esse conteúdo, então vocês estão vendo o que está acontecendo. E quando vocês veem uma coisa que é boa em mim, você está vendo em você mesmo, entendendo que tudo é questão de perceptiva, a quem nós somos, para que a gente manifeste isso, uma coisa boa. Se você viu uma coisa ruim em mim, acredita, não estará em mim essas coisas ruins, estará em você. Você está com esse mal, você está corrupto, você aprendeu a manipular as pessoas e se permitir ser manipulado. E quando as coisas chegam que você não consegue enxergar a verdade, então você fica com essa crise, ok? Entenda isso. Esta veste explica uma forma perceptiva e vocativa. Esta vocação pode explicar três relações. Vamos conhecer as três relações? Primeira relação, explica a forma em que eu vou me realizar, dando forma a este meu corpo emocional. Eu dou forma, ou seja,
minha palavra, minha vida. Isso é a minha realidade, minha palavra, minha vida. Eu dou forma daquilo que eu sou. Ou seja, eu sou um corpo simples de entendimento simples. No tempo da Guerra Fria, esta realidade, ela fica fria. Não é bom. No tempo da Guerra Fria, a palavra da vida não é bom. Você pode ver aí, todas as pessoas que fez entendimento daquilo que é perceptível, daquilo que é flexibilidade ideológica e aquilo que é julgamento de Deus divino, as formas corretas de você relacionar sobre a ideologia para a unificação e a flexibilidade dos outros corpos emocionais. Quando eles entenderam isto, eles começaram a relacionar dessa forma, então eles vê que ele está praticamente entrando no fogo, vamos dizer isso, está participativo. Isso é bom, desde que você tenha uma percepção que você é a realidade, que a sua palavra é a vida. Porque quando falar assim: "Olha, acabou a bagunça", não, beleza, nós já sabe o que nós tem que fazer. Eu vou, minha palavra é minha vida, a verdade na presença do corpo, você está sendo gloriado com Cristo e tudo bem, se eu ser gloriado com Cristo, eu estou sendo gloriado com Deus. Segunda forma explica a forma em que eu vou relacionar isto para o corpo ou para um corpo ou para o tempo relativo deste corpo, sendo isto o mediador entre um corpo e outro para o tempo relativo deste corpo. Se você quer saber quem é o mediador, se não é, né, se não é entre Deus, né, entre Deus e o homem, é entre um corpo e outro, o corpo é o mediador. Quando falamos de corpo a corpo, o corpo é o mediador. Eu vou relacionar esse meu corpo a outra pessoa. Se eu estiver trazendo uma consciência espiritual, ou então o mediador, ele passa a ser uma consciência. E essa consciência hoje, o nosso próprio mediador, que é do mundo todo, o próprio mediador, e quem é o mediador é o Cristo, é o único mediador de todos os corpos. Agora, se eu vou relacionar isso a um outro corpo, então eu sou o mediador entre um corpo e outro. Mas quando a gente falamos de uma consciência espiritual, a gente falamos do único mediador, sendo esse o Cristo, ok? É ele que às vezes traz para nós música, é ele que traz para nós consciência, certo? Mesmo porque Deus não relaciona essa sociedade diretamente, porque quando ele tivera relacionado à sociedade diretamente, ele criou um homem perfeito. E hoje Deus não está criando um homem perfeito, ele está formando um homem perfeito. Se ele está num processo de evolução, de formação, isso é um processo, então nós temos que pegar uma referência daquilo que é baixo para que nós possamos aperfeiçoar essa coisa que nós consideramos baixo para nós mesmos. Entenda, porque a perfeição já veio, agora nós temos só ter a percepção dessa perfeição para que nós fica bem formado, bem posturado dentro deste planeta, dentro deste corpo de Deus. Você entende isso? A terceira forma vai explicar o ouro provado do fogo. Isto dá o conhecimento e o conhecimento te dá paz. Mesmo que você estiver no trabalho social aí, fazendo participação, né, provando do fogo, participativo, entendeu o que é flexibilidade, e você tem uma consciência que tudo é a sua palavra, é a sua vida, isso vai te dar uma paz, sabe, uma alegria. Eu vejo muita gente, sabe, com as vestes bonitas, tranquilo, andando por aí, participando, trabalho social, sem crise, sem nada, tranquilo, sabe, certo? É muito bom. No início, quando a gente começamos lá atrás, aí apareciam umas pessoas, sabe, que ela começou a gerar muita crise, sabe, sobre as ideologias. Não é para gerar crise, é para você deixar as pessoas livres, para ela ficar livre, para ela ter consciência de uma coisa e outra, ok? Entenda isso. E a glorificação de um corpo comum representando cada veste e que esteja sendo gloriado com o fogo e sendo o fogo é o Cristo, o juiz de Deus, e que desce do céu com o corpo glorificado, sendo a união deste é o processo e que nesta causa tem a sua complexidade de compreensão por causa da unificação deste reino, certo? Você vê que hoje é complexo, sabe? É difícil até você pegar um ponto certo para expressar, porque entra várias formas, sabe? Unificação, flexibilidade dos corpos emocionais, unificação, né, julgamento, demonstração daquilo que é certo e que é errado. Minha palavra, minha vida é a única coisa certa, certo? É você entender.
isso, certo? Se você queira ser participativo, você tem que entender e ser perceptivo que o seu corpo é a sua realidade, as suas formas de entender isso é muito interessante, certo? E se você vai, criar uma língua ou falar uma língua que seja estranha, né, que vai falar uma língua que seja estranha. Hoje a língua estranha é alienígena, tal, é uma coisa ali, é uma coisa ali. São várias ideologias que tem dentro da sociedade, isso consideramos língua estranha. As pessoas falam que é a língua dos anjos, mas eu não acredito em anjos, eu acredito em seres evoluídos, eu não acredito em alienígena, eu acredito em seres com consciência evoluída, certo? De uma certa forma, essas línguas são muito produtivas, tá? É muito comum, é muito correto você relacionar assim. É melhor do que você ficar aí provocando o outro corpo emocional, dizendo que a sua igreja é a que salva, a outra não salva, dizendo que você é perfeito, o outro não é perfeito, que a sociedade é corrupta e você não é corrupto, você está, sei lá, muita coisa, certo? Você entende o quanto isso é delicado, né? Entendeu? Então faça a percepção, entenda isso, certo? Se vocês entenderam que isso é produtivo, relacione isso nas suas consciências com respeito, com carinho, com dedicação. Não leve crise para os outros, não. Esse blog tem as suas independências, tem as suas expressões, independente da sociedade, independente de qualquer coisa, certo? Se for relacionar isso aqui, você relaciona apenas o blog diário, certo? E a sua percepção, a sua consciência, para que você possa entender uma coisa e outra. Aqui eu deixo tudo aberto, né? Se você estiver acompanhando Deus do primeiro blog até aqui, até mesmo uma criança de 8 a 12 anos vai ter a capacidade de compreensão, desde que faça o acompanhamento daquilo que tudo que está sendo expressado dentro do blog diário, então vocês entenderão tudo que está sendo dito. Senão, não há como vocês entender, porque isso é muito delicado, existe a sua complexidade, como eu terei terminando esse vídeo dizendo que é muito complicado para você entender, porque ideologia são coisas incorretas, mas que a gente entende que é certo, por causa da unificação e a flexibilidade, né? E o que seria correto é a minha vida, a minha palavra, a minha vida, e eu estar manifestando isso à pessoa, respeitando um, o outro. É muito simples, mas hoje é comum, né, esse título, por exemplo, é expressão, né, contradição expressiva do corpo simples, é muito explicativo, porque nada vai ser tão correto, porque o que seria correto era a minha palavra, a minha vida, sabe? Eu entendi tudo, estamos dentro da realidade, nós estamos dentro da eternidade de Deus, não tem mais ideologia, não preciso vender salvação para meus irmãos, não preciso, né, manipular suas emoções, não preciso fazer isso, não preciso fazer aquilo, então vai ficar tranquilaço, tranquilo, certo? Tranquilo, certo? Vai ficar muito bom. Entenda isso. E viu que quando a gente expressa, a gente tem que pegar as expressões dentro da sociedade, igual eu falei, usei a palavra manipulação, não é manipulação. A manipulação ela só acontece quando eu tenho uma consciência habitada, eu me permito, porque eu acho que eu vou tirar vantagem, e quando eu acho que eu vou tirar vantagem, eu me permito para aquilo, e para que os outros também me permitam para aquilo que eu penso, que é para mim tirar proveito de uma coisa e outra. Obrigado pela força, a força é sua. Se inscreva neste canal e sinaliza este vídeo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.